não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Que o esquema das camadas da personalidade eu desenvolvi em primeiro lugar como uma psicologia evolutiva. Isso é como um traçado biográfico de etapas que o indivíduo iria, pelas quais ele iria passando ao longo da vida, de modo que seria possível a cada momento você mais ou menos situar em que camada de desenvolvimento o indivíduo estava. Hoje eu queria expor essa mesma teoria, mas do ponto de vista estático, estrutural, e que é uma coisa que, vamos dizer, eu já previa quando inventei isso pela primeira vez, mas que na verdade nunca expus. Quer dizer, você usar a teoria das camadas como uma grade descritiva do estado presente do indivíduo sob o ponto de vista das várias camadas. Então, é lógico que, em primeiro lugar, a personalidade se compõe de uma presença física. Essa presença física lhe dará uma impressão agradável ou desagradável à primeira vista, tá certo? Marca uma fisionomia. Então isso é a primeira camada. Isso é uma coisa que está presente em todo mundo. Todo mundo tem alguma presença física. Não é isso? Em segundo lugar, você verá o domínio que este indivíduo tem, vamos dizer, do ambiente físico em torno. Vamos dizer, a sua força, a sua habilidade, os recursos de que ele dispõe, etc, etc. Por exemplo, você notará se o indivíduo é pobre ou rico, a sua situação social já está dada aí. Quer dizer, o conjunto de recursos que ele tem para se instalar no mundo. Recursos que começam, vamos dizer, com a sua força, saúde física, e que podem se prolongar numa série de instrumentos sociais que facilitam ou dificultam a sua existência. Isso, evidentemente, deve ser levado em cada camada, tem de ser levado em conta ao você analisar as seguintes. Né? Então, por exemplo, se um indivíduo vem de uma família muito pobre, não tem recursos, é claro que você vai julgar os aspectos seguintes, por exemplo, o desenvolvimento linguístico dele, levando em conta isso aí. Tá certo? Quer dizer, você não vai atribuir a uma qualidade pessoal do indivíduo coisas que derivam da sua situação social. Tá certo? Você precisa distinguir muito bem isso aí. É isso. Em terceiro lugar, o indivíduo terá uma linguagem. Não é isso? E essa linguagem, que vamos dizer que é o conjunto de meios que ele tem para penetrar nos vários ambientes sociais, para poder se fazer compreender, tá certo? Ou se fazer confundir, e assim por diante. Então, é claro que, por exemplo, um patrimônio linguístico relativamente pobre, tá certo? Afetará as camadas seguintes, afetará a sua vida emocional, a sua capacidade de disputa, etc, etc. Né? Mas é fácil você perceber que qualquer pessoa, essas três primeiras camadas, você reconhece imediatamente em qualquer pessoa que você conheça. Só que todas elas aparecem juntas. A distinção é você que vai fazer. Não é isso? Quer dizer, você não percebe primeiro, né, a linguagem do sujeito, para depois você perceber a sua força física e depois a sua aparência pessoal. Não, tudo isso vem junto, mas são coisas que são
objetivamente juntas, mas que são distintas, não são a mesma coisa. Tá certo? E eu consideraria que uma descrição adequada da personalidade deve levar em conta todos esses aspectos, essas 12 camadas ao mesmo tempo, para todas as pessoas, e também levar em conta alguns elementos que não fazem parte das camadas, que são dados, por assim dizer, externos, né? Por exemplo, a vida sexual do indivíduo. Você vai ver que o sexo não está mencionado em nenhuma das 12 camadas. Quer dizer, ele é um dado que aparece num certo instante da vida do sujeito e permanece com maior ou menor intensidade, e a resposta dele a isso será determinada pelas camadas, mas isso por si não determina nada nas camadas. Bom, em quarto lugar, você vai ver um tônus emocional da pessoa. Quer dizer, é uma pessoa triste, alegre, é um deprimido, é um obsessivo. Todas as qualidades que nós costumamos chamar de psicológicas estão aí na camada 4. Não é isso? Então, se tem complexos de infância, se tem uma carência afetiva, se tem uma necessidade de afeição muito intensa, se é uma pessoa relativamente independente, autossatisfeita, né? Se é feliz ou infeliz, tudo isso é camada 4. Isso também aparece junto com o resto, né? E em quinto lugar, você verá a sua capacidade de disputa, capacidade de autoafirmação. Quer dizer, capacidade de lutar, vencer ou perder. Também todo mundo tem isso aí, né? Veja, daí surge a pergunta, mas e se o indivíduo, você percebe claramente que ele está numa certa camada, por exemplo, que a camada 4, a busca da afeição, a busca da aceitação é o principal na vida dele, como que vamos julgá-lo do ponto de vista das camadas seguintes? Você vê, as camadas, elas existem como elementos estruturais da vida humana, como requisitos permanentes da vida humana. Ou seja, todo mundo é chamado a ocupar as 12 camadas de algum modo. Isso aí, vamos dizer, as 12 formam o conjunto das necessidades fundamentais da vida humana. Portanto, as qualidades correspondentes às camadas que o indivíduo não atingiu estão presentes nele como deficiências. E é assim que você vai analisá-lo. Quer dizer, qualquer indivíduo que estacione numa determinada camada, né, ele terá uma série de defeitos, de deficiências, de fraquezas, que representam aquelas etapas de desenvolvimento não percorridas, ou não percorridas ainda. Tá certo? E evidentemente isso terá que ser julgado de maneira diversa conforme a idade do cidadão. Não é isso? Então, se o indivíduo tem, sei lá, 15 anos de idade, está em plena camada 4, fala, bom, está normal ainda. Agora, se ele chega nos 40, 50, ainda está ali, então é evidente que a sua camada 5 faltante, tá certo, se expressará nele como uma dificuldade ou impossibilidade de disputar e de se afirmar, ou ao contrário, como uma necessidade exagerada de se afirmar, na qual você verá, vamos dizer, a presença de uma valorização emocional excessiva. Entendeu? Então, o próprio da camada 5, o que mais expressa caracteristicamente a camada 5 são os esportes, né? E os esportes implicam evidentemente o espírito esportivo, quer dizer, o indivíduo disputa e ele está aberto para ganhar ou para perder. Ele quer vencer, evidentemente, mas se perde não é uma tragédia, evidentemente, ele não vai ter uma crise emocional porque perdeu. Se tiver, então ele não está na camada 5, ele está atuando socialmente na camada 5 sem que a sua psique tenha atingido aquela etapa de desenvolvimento. Está entendendo? Todos nós podemos ser, e de fato somos, colocados em situações sociais que são equivalentes ou próprias de todas as camadas. Tá certo? Mas nós respondemos conforme a camada na qual efetivamente estamos. Está compreendendo? Então, por exemplo, a atitude de um indivíduo que está realmente na camada 5 perante os problemas de camada 5 é diferente daquele que está atuando ali desde o ponto de vista desde a chave de uma camada anterior. Né? Eu posso dizer, por exemplo, que quando me apareceram problemas de camada 5, eu ainda estava na 3.
porque as situações de desafio eu tinha uma dificuldade tremenda de entender, inclusive no esporte. Eu me lembro que eu vivia no bairro da Liberdade, cheio de japoneses, os japonesinhos me explicaram 1000 vezes as regras do beisebol, eu não conseguia entender absolutamente nada daquilo. Eu estava tratando aquilo como um problema de camada 3, eu estava tentando entender a linguagem do negócio e não consegui. Então, em seguida você vai analisar a sua funcionalidade, quer dizer, se o sujeito está realmente bem encaixado no lugar da sociedade, ou se ele está deslocado. Como que ele lida, né, com, vamos dizer, a sua vida econômica, com o seu emprego, como que ele desempenha as funções que ele necessita para sobreviver na sociedade. Em suma, qual é, de novo, o domínio que ele tem dos meios de ação, mas agora considerar não de maneira grossa e pura como na camada 2, com a matéria de força ou capacidade física, mas já como uma capacidade social, né, que tem que ser altamente desenvolvida para o desempenho de qualquer tarefa. Quer dizer, o indivíduo primeiro ele tem que entender onde ele está, o que está sendo exigido dele, o que ele tem de fazer. Né? E aí você já vai observar uma série de desajustes. Né? Eu me lembro que nos primeiros empregos que eu tive, eu estava evidentemente tratando aquilo como camada 4. Mas, quer dizer, o meu problema era a aceitação, era ser gostado ou não, ser aprovado no meio. Tá certo? E, no caso, se o chefe me dá uma bronca, eu fazia o guerra, o chefe me dá uma bronca, eu me sentia emocionalmente rejeitado. E eu levei algum tempo para entender do que se tratava. Eu falei, não, mas não é questão que ele gosta ou não gosta de mim. O fato é que o serviço é esse, e tem que fazer, senão a firma vai para o buraco. Né? Então, embora a abordagem do chefe fosse emocionalmente neutra, ele não estava falando contra mim, né? Ele estava falando contra o funcionário, não contra a pessoa. Né? Eu levei um tempo para entender isso. Né? E, evidentemente, enquanto não entendi, eu reagi de maneira muito emocional a todas as dificuldades que tinha no trabalho. Inclusive, quando eu até contei ontem para vocês, quer dizer, quando via um sujeito, vamos dizer, medíocre, mas bom funcionário, indo para frente enquanto eu ficava para trás, no início eu ficava revoltado com isso, ficava enciumado. Né? Eu achava que eu, sendo um sujeito tão inteligente, tão capaz, tão maravilhoso, deveria receber um tratamento melhor, embora não estivesse fazendo o trabalho, e embora o medíocre estivesse fazendo o trabalho perfeitamente bem. Até que um dia entendi, falei, não, mas isso é perfeitamente justo, sou eu que estou errado. Né? Então, vamos dizer, através dessas percepções e dessas adaptações é que você passa de camada a camada. Tá certo? Então, eu me lembro que, por exemplo, o Dr. Miller me ajudou muito a transpor essas camadas, no dia que ele me disse, quando você não sabe o que fazer, faça o que é do seu dever. Qual é o dever? O dever é aquilo que a situação te obriga a fazer. Eu falei, raios, não é isso mesmo? Então, foi aí que eu fui aprender, vamos dizer, a adaptação às necessidades funcionais de um trabalho. E a partir de então comecei a me dedicar a qualquer trabalho que aparecesse na minha mão, mesmo que fosse um trabalho que eu considerasse inferior às minhas capacidades, todo mundo considera, né? Todo mundo considera que não tem na sociedade um lugar tão maravilhoso quanto ele merecia. Né? Então, aí eu entendi, falei, por mais humilde que seja o trabalho, e por mais tedioso, eu tenho que fazê-lo com toda a seriedade possível, né? Sem reclamar, sem me considerar uma vítima por isso. Né? Então, esta passagem da quinta para a sexta, né, onde um problema de autoafirmação deixou de ser um problema de autoafirmação e passou a ser um problema de funcionalidade, de operacionalidade, você vê que essa passagem não é fácil. Né? Eu vejo que a maior parte das pessoas que eu conheço não passou. Mas ou está na 5 ou está na 4. Mas, por exemplo, se o sujeito considera que o seu trabalho é muito deprimente, né? Se você considera isso, você já não está na camada 6, você ainda não entendeu o funcionamento mecânico da sociedade, né? No qual você tem uma função a cumprir, e onde quer que você esteja, tá certo? Essa função tem que ser bem cumprida, por quê? Porque senão você vai ser um peso para os outros.
Se você não faz, alguém vai ter que fazer. Então, você adaptar-se ao seu trabalho, por mais humilde que seja, é uma exigência ética. E ela traz uma recompensa interior, traz uma segurança muito grande. Né? Aquela segurança do sujeito que pensa, eu sei fazer isto e eu vou fazer isto o melhor possível. Né? Mesmo que seja uma bobagem. Também o fato de você se abster de julgamentos morais sobre a finalidade do trabalho. Né? Por exemplo, você parar de julgar a empresa que você está trabalhando. Vamos supor que você está trabalhando numa empreiteira que está comprando deputados a rodo. Tá certo? E você está trabalhando lá e você faz o serviço muito mal e para compensar isso você xinga a empresa. Você vai xingar vai acusá-la de coisas que ela realmente está fazendo. Só que o seguinte, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você está, vamos dizer, misturando planos de realidade. Quer dizer, você, ao exercer a sua função dentro da empresa, você não é responsável pelas finalidades, pelas decisões que dizem respeito aos objetivos da empresa. Você não decide o objetivo. Quem decide o objetivo são os acionistas, os diretores, e você simplesmente cumpre a sua função. Tá certo? E você acusar a empresa de imoralidade ou de crimes, etc., não vai aliviar a sua irresponsabilidade no desempenho do seu papel. Então você também, você ter a consciência tranquila, isso foi outra coisa que também eu percebi, e falei, olha, eu não sou responsável pelo meu patrão, ao contrário, ele que é responsável por mim. Então, bom, eu trabalhei para empresas tão execráveis quanto a Folha de São Paulo, o Globo, etc., etc., e no dia que eu comecei a exercer a minha função direitinho, eu percebi que eu não tinha culpa nenhuma do que eles estavam fazendo. Então passei a ter a boa consciência de desempenhar a minha tarefa, sem me sentir culpado pelo que a empresa estava fazendo. Na verdade, esse sentir-se culpado ele é falso, ele é uma camuflagem moral sob a qual você protege a sua incompetência, a sua preguiça, etc., etc. E no começo, no meio jornalístico existe uma infinidade de julgamentos morais errados feitos nessa base. Por exemplo, eu me lembro que no tempo que eu estava ali pela Folha de São Paulo, o diretor de redação da Folha era o Cláudio Abramo, que era um sujeito ultra-esquerdista, trotskista, e na época a Folha era o jornal mais reacionário que havia, era o jornal que promovia o governo militar, etc., etc. E todo mundo falava mal do Cláudio Abramo por isso. Porque ele fazia o serviço dele de maneira absolutamente impecável. Até que um dia eu falei, peraí, está todo mundo sendo injusto com o Cláudio Abramo. Ele não decide a política da empresa. Ele só gere o funcionamento da redação. Não é isso? E ele está fazendo isso da melhor maneira possível. Não há contradição alguma nisso aí. Tá certo? Mas a queixa contra o Cláudio Abramo nesse aspecto era geral. Então, cada um estava camuflando a sua preguiça, o seu desleixo, por trás de uma falsa moralidade, com a qual ele acusava o coitado do Cláudio Abramo. Isso no meio jornalístico é geral. No tempo que eu entrei no jornalismo, era obrigatório, era considerado obrigatório você trabalhar mal, superfaturar despesas de viagem, tá certo? E enganar a empresa o máximo que você podia. Não é isso? E logo depois eu descobri que entre operários comunistas vigorava exatamente o preceito contrário. Se você é um operário, você é um comunista, você tem a obrigação de trabalhar melhor ainda do que aquele que não é. Então eu vi que entre o comunista de extração operária e aquele que vinha da classe média, havia uma diferença moral enorme. Quer dizer, o sujeito da classe média, ele já vinha com esta ideia, classe média brasileira, não sei se isso provavelmente não acontecia em outros lugares. Aqui nos Estados Unidos eu não vejo acontecer isso em parte alguma. Quer dizer, o indivíduo que vinha da classe média, que tinha alguma instrução universitária, ele já vinha com esse vitimismo. Eu sou obrigado a trabalhar para um explorador capitalista, tá certo? Então eu tenho a obrigação de boicotá-lo o tempo todo. Ao passo que o pessoal operário, que tinha recebido a formação comunista numa outra geração, e eu via isso especialmente nos empregados da indústria gráfica,
foi impressionadíssimo, vamos dizer, com a incompetência geral dos jornalistas e a altíssima competência e seriedade dos gráficos. Eu falei, isso aí me ajudou a compreender a situação. Né? Os gráficos eram pessoas que dominavam a sua tecnologia, dominavam a profissão e trabalhavam com toda a seriedade e que tinham um desprezo enorme pelo pessoal da redação. Eles nos olhavam com nojo. E eu fui entender por quê. Falei, não, eles são homens adultos, eles são verdadeiros trabalhadores. E nós aqui somos um bando de picareta, ranheta, tá certo? E que fica se auto-vitimizando para, vamos dizer, camuflar a sua incompetência, o seu desleixo, etc, etc. Então, essa experiência, vamos dizer, para mim foi decisiva para eu entender o que é esta passagem de camada 5 para a camada 6. Os jornalistas, cada um deles, era de um rei na barriga, um homem maravilhoso, né, que estava sendo obrigado a trabalhar para um explorador capitalista e aliado do governo militar. Então, por isso mesmo, nós tínhamos que boicotá-lo, superfaturar as despesas e viver o tempo todo pedindo aumento imerecido. Né? O dia que eu percebi que... bom, para mim não foi muito difícil perceber, porque eu vinha de uma família muito pobre, e o primeiro emprego jornalístico que me deram, na hora que me disseram o salário, eu quase caí de costas, porque era 10 vezes o que eu estava ganhando antes, e eu tive aquela sensação imediata, eu não mereço tudo isso. Eu fiquei contentíssimo. Né? Mas a noção de uma insatisfação com o salário era geral entre os jornalistas, embora ganhassem muito bem. Eu me lembro de uma assembleia que teve quando teve uma greve da classe. Eles estavam pedindo todos, acho que 30% ou 40% de aumento. E essa altura eu já tinha percebido os truques da psique jornalística. E eu estava com um colega meu, o Alcides, não sei se era o Alcides Lemos ou um outro qualquer. Eu disse, olha, eu vou fazer um teste aqui para você ver como é a mentalidade dos nossos coleguinhas. Né? E pedi a palavra, fui lá na frente. Falei, olha, os caras vão querer me matar, mas eu vou falar um negócio lá só para testar, só para você ver. Daí eu falei, olha, nós estamos aqui pedindo esse aumento, igual para todos, mas olha aqui nós temos o Mino Carta, que ganha 80 mil reais por mês, e tem aqui o Zé Mané, que ganha 2. Então por que nós não pedimos um aumento proporcional? Maior para quem ganha menos e menor para quem ganha mais. Quase me mataram. Está vendo como é que é o negócio? Então, vamos dizer, era toda uma mentalidade falsa que você participar dessa mentalidade que dava uma aceitação social. Você era considerado uma boa pessoa. Porque se você boicotava a empresa, vivia revoltado e achava sempre que ganhava pouco, você sentia como os outros jornalistas e a sua camada 4 ficava inteiramente satisfeita. Você é um bom sujeito, você é um de nós, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, impedia que as pessoas se ajustassem socialmente. E isto fazia, por exemplo, que o nível de alcoolismo entre jornalistas fosse muito maior do que entre os gráficos, por exemplo. Você nunca viu um gráfico bêbado. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei.
professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada, 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Uns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.